Olá, tudo bem? Itamar aqui. Você conhece a Trindade do Mal que vai atuar no mundo no fim dos tempos? Deus é uma Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você sabia que o inimigo também vai atuar como uma Trindade no fim dos tempos? Quem são os três poderes que formam a Trindade do Mal e que fingirão ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Você sabe? Hoje você vai aprender. Você sabe quais são os poderes do mal que já estão atuando no mundo hoje? Você sabe quais são os poderes do mal que vão controlar o mundo muito em breve? Fique comigo até o fim desse vídeo. Você vai aprender coisas que não sabe e juntos vamos crescer mais um pouquinho na graça e no conhecimento de Deus. Se inscreva no canal, clique no sininho e escolha a opção Todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem do céu para a sua vida. Já deixe o seu like, clicando aí no joinha, no gostei e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te recompensará. Vem comigo! Que a paz do Senhor esteja contigo. Hoje encontramos-nos diante da palavra de Deus para refletir sobre a batalha constante entre as forças do bem e do mal, que moldam o nosso mundo. Nas Escrituras, somos lembrados de que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6 e versículo 12. Estamos vivendo em tempos em que o mal parece se espalhar como uma sombra sobre a humanidade. Os poderes do mal emergem, buscando controlar nossas mentes, corações e ações. O poder da divisão busca separar-nos uns dos outros, semeando o ódio, a intolerância e a desunião. Mas Deus nos chama para sermos agentes de amor e unidade, lembrando-nos de que maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Há poderes do mal que já atuam no mundo hoje. O poder da ganância cega os olhos e endurece os corações, levando-nos a buscar a riqueza material sem considerar as necessidades dos outros. No entanto, as Escrituras nos lembram de que é mais bem-aventurado dar do que receber. Atos 20, versículo 35. E que devemos buscar tesouros no céu. Mateus 6 e 20, que não se corrompem. O poder da destruição ambiental, onde a ganância do homem tem levado à exploração indiscriminada da criação divina. A natureza geme sob o peso do nosso abuso e somos chamados a ser mordomos responsáveis da terra que Deus nos confiou. Gênesis 2 e 15. O inimigo das nossas almas é o diabo. Ele foi homicida, assassino, desde o princípio e não se firmou na verdade. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Deus diz na sua palavra em Ezequiel 28, versículos 12 a 15, que ele, Satanás, era o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ele estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a sua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos seus tambores e dos seus pífaros estava em ti. No dia em que ele foi criado, foram preparados. Ele era um querubim ungido para proteger. Foi estabelecido por Deus. No Monte Santo de Deus estava. No meio das pedras afogueadas andava. Perfeito era nos seus caminhos, desde o dia em que ele foi criado. Até que se achou iniquidade, pecado nele. Ele era um anjo de luz. No meio das pedras afogueadas andava, mas deu lugar ao pecado. Qual foi o pecado dele? Querer ser como Deus. O próprio Deus diz em Isaías 14, versículos 13 e 14, que ele dizia no seu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo.
mas Deus lhe deu a sentença no versículo 15: levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Foi revelado a João em Apocalipse 12, versículos 7 a 9, que por causa da rebelião de Lúcifer houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra Lúcifer, o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas os anjos rebeldes não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Satanás, juntamente com os seus anjos, foram expulsos do céu. Nós servimos a um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Esses três, o Pai, o Filho, que é a palavra, o Verbo encarnado, e o Espírito Santo, são um e testificam no céu. É em nome dessa trindade que nós somos batizados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus falou dessa trindade em João 15, 26. Quando vier o Consolador, o Deus Espírito Santo, que eu, o Deus Filho, da parte do Deus Pai, vos hei de enviar, aquele Deus Espírito da verdade, que procede do Deus Pai, testificará de mim, o Deus Filho. A trindade divina é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A trindade do mal, que atuará nos últimos dias, é Satanás, o anticristo e o falso profeta. Satanás, o primeiro elemento da trindade do mal, sempre quis ser Deus e continuará fingindo ser como Deus. Ele é o destruidor, o grande dragão, a antiga serpente, o acusador, o que veio para matar, roubar e destruir. O diabo, o pai da mentira. É ele que anda ao nosso derredor, bramando como leão e procurando a quem possa tragar. A única missão que ele tem é destruir as nossas vidas, nos fazer mal, nos fazer pecar, nos afastar do Deus Criador. Satanás luta para roubar a nossa fé, acabar com a nossa esperança, tirar a nossa crença. É ele que faz com que as pessoas de todas as nações, incluindo os judeus, não creiam em Cristo, o Deus encarnado, como Filho de Deus. Mas um dia, no fim dos tempos, muitos, incluindo os judeus, reconhecerão que Jesus é o Messias que havia de vir e vão dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Diz a santa e bendita palavra de Deus, em Apocalipse 12, versículo 17, que o dragão se irou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Nos últimos dias da história, ele, o inimigo, vai se levantar de maneira ainda mais afrontosa contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Contudo, não devemos desesperar, pois o Senhor prometeu estar conosco em todas as circunstâncias. Ele nos concedeu o poder do Espírito Santo para resistir às forças do mal e trazer a luz do seu amor ao mundo. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Neste mundo assolado pelo mal, somos chamados a ser luzes que brilham nas trevas, testemunhas do amor, da justiça e da verdade de Deus. Lembremos-nos de que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Confiemos na sua soberania e no seu plano redentor, sabendo que no final a vitória é dele e o mal não prevalecerá. Portanto, ergamo-nos com coragem e determinação, armados com a palavra de Deus e revestidos da armadura espiritual. Com o amor como nossa arma mais poderosa, enfrentemos os poderes do mal com fé inabalável e confiança na promessa de Deus, de que em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Mantenha a sobriedade, vigie, porque o diabo, teu adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os teus irmãos no mundo. Você não está sozinho na luta contra o mal. O exército de Cristo luta com você. O anticristo, o segundo elemento da trindade do mal, fingirá ser o Messias, o Deus Filho. Ele não apenas será contra Cristo, mas se colocará no lugar de Cristo, querendo se passar por ele.
Em Apocalipse capítulo 13 e versículos 4 a 8, diz a Bíblia Sagrada que o anticristo é a besta que sobe do mar. As pessoas vão adorar o dragão, que dará o seu poder para o anticristo, e as pessoas vão adorá-lo dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ele? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio, metade da grande tribulação. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. O anticristo será alguém poderoso, investido com o poder do inimigo. E todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, vão adorá-lo. Infelizmente, muitos que não aceitam a Cristo como Filho de Deus, aceitarão o anticristo como Filho de Deus, porque ele virá no poder do inimigo, resolvendo os problemas da humanidade. Mas, não se engane, a graça de Deus já se manifestou em Jesus Cristo, trazendo a salvação a todos os homens. Depois, o anticristo vai se opor e se levantar contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, em Jerusalém, querendo parecer Deus. Foi revelado ao profeta Daniel, no capítulo 9 e versículo 27, que o anticristo firmará um concerto de paz com muitos por uma semana de anos, 7 anos. E na metade da semana, 3 anos e meio, quebrará o concerto. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. A esse Nico o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Enquanto Cristo, Messias verdadeiro, fez e faz sinais, milagres e maravilhas para que as pessoas adorem ao verdadeiro Deus, o falso Messias, o anticristo, fará sinais e maravilhas para levar as pessoas a adorar ao falso Deus, Satanás. Em Apocalipse 13 e versículo 3 está escrito que João viu uma das cabeças da besta que subiu do mar, como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Essa chaga mortal do anticristo, que será curada, fará muitos acreditarem ser ele o Filho de Deus. O anticristo governará a terra a partir de Sião, a cidade do grande rei. Davi afirma no Salmo 132, versículos 13 a 18, o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados, vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus santos rejubilarão. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Vestirei os seus inimigos de confusão, mas sobre ele florescerá a sua coroa. É dali, de Sião, que o anticristo estabelecerá o seu reino. O falso profeta, o terceiro elemento da trindade do mal, vai se passar pelo Espírito Santo, que fala em nome de Deus. O falso profeta falará como Satanás, o falso Deus. Apocalipse capítulo 13, versículos 12 a 15, diz que ele é a besta que sobe da terra. Ele exercerá todo o poder do anticristo na sua presença e fará que a terra e os que nela habitam adorem o anticristo, cuja chaga mortal fora curada. Ele, o falso profeta, fará grandes sinais, de maneira que até fogo fará descer do céu à terra, à vista dos homens, e enganará os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença do anticristo, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem do anticristo. Ele, o falso profeta, vai dar vida para a imagem do anticristo, para que o inimigo fale na boca da imagem, e as pessoas, vendo a imagem falar, vão adorar a imagem da besta, que é o anticristo. Diz a palavra de Deus que é dessa trindade do mal que vai surgir a grande batalha do Armagedon.
Apocalipse capítulo 16, versículos 13 a 16. João viu que saíram da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Que o Espírito Santo nos capacite a resistir ao mal e a sermos instrumentos de transformação neste mundo necessitado. Feliz aquele e aquela que vigia e guarda suas vestes espirituais. A vitória final é do bem contra o mal, da luz contra as trevas, da trindade divina contra a trindade satânica. Foi revelado ao apóstolo e ele escreveu em 2 Tessalonicenses 2:8, o Senhor desfará o anticristo pelo assopro da sua boca e o aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Um dia, o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19, que é Jesus Cristo, vai destruir o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 6, que é o anticristo. No capítulo 19, versículo 20, está registrado, o anticristo será preso e com ele o falso profeta. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. 2 da trindade estarão eliminados. E o terceiro, que é o dragão, Satanás, Apocalipse 20 responde, vai descer do céu um anjo que tem a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele vai prender o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrá-lo por 1000 anos. Ele será lançado no abismo e ficará preso por 1000 anos. Depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. Mas descerá fogo do céu e os devorará. E o diabo que os enganava será lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. É a vitória do bem contra o mal. Não se engane, o inimigo já perdeu a guerra. A vitória é do povo de Deus. O inimigo será lançado para sempre no lago de fogo e nós passaremos a eternidade juntos com o nosso Criador. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário, eu concordo. Fique em paz, grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.